Imagina você ser uma pessoa pública aí com milhões de seguidores, conhecido por quase todos os brasileiros, até por motivos bem sujos, e aí chega a sua esposa e diz que você tem problemas mentais pra todo mundo ver. Pois bem, e o pior, os seguidores dela ainda concordam. Estamos falando aqui de Eduardo Bolsonaro. Pra piorar, chega um amigo da família, pastor, olha, líder religioso, e ainda fala que você, calado, é um poeta e que se você quiser ajudar aí a candidatura do seu irmão, fica quieto que é o melhor que você faz, que quando você abre a boca só sai asneira. Ai. Isso depois do político com maior alcance nas redes sociais do Brasil dizer que você também tem problema mental. Tá ruim aí a semana do Eduardo Bolsonaro. Não sei como está a sua semana plantonista, mas olha, vamos falar aqui de gente que tá com semana pior que a sua, que é Eduardo Bolsonaro. Bom, pior aí no nível moral, né? No nível aí financeiro, tá aproveitando o dinheiro que roubou nos últimos anos. Quem também tá em pânico é o Flávio Bolsonaro, que o Flávio tá vendo que a candidatura dele não tá decolando, ele tá vendo que ele tem um teto nas pesquisas, ele não consegue ganhar do Lula e pior, vai chegar o período eleitoral, acontece uma coisa. A gente às vezes aqui critica a comunicação, seja do Lula, do governo, da esquerda, enfim. Mas uma coisa é verdade, quando chega o período eleitoral, eu estou falando agosto e principalmente setembro, e aí se tem segundo turno, outubro o mês inteiro, toda a esquerda, até aquelas pessoas que estão aí que nunca leem uma nota de política, não querem nem saber de política, todo mundo se engaja na campanha contra a extrema-direita. E aí cresce a coisa. Então fica difícil para eles, porque se hoje o patamar do Lula é 1, quando chega na hora da eleição, aumenta muito. E a gente viu isso na eleição passada, que mesmo o Bolsonaro comprando o voto, fazendo isso, aquilo, não conseguiu. Agora imagine agora sem eles poderem gastar bilhões comprando voto, e com o Lula tendo aí a máquina pública na mão, e o Lula é bem esperto para a máquina pública. Por quê? Porque ele consegue que os maiores feitos do governo dele sejam no ano eleitoral. Ele vai ali cozinhando, chega no eleitoral, pum, toma ali, vê aí o seu contra-cheque, cadê o imposto de renda? Não tem, não tá mais pagando imposto de renda. Toma ali aí, desconto nos produtos da cesta básica, toma aí, pé de meia, isso, aquilo, pé de meia já tinha, mas aumentar o valor e tudo mais. É isso. Não precisa comprar voto igual o Bolsonaro fazia, que criava auxílio na véspera da eleição. Então fica difícil para a oposição ao Lula, muito, muito difícil. Ok, aí nisso, tem alguém atrapalhando aí, segundo o Malafaia, a candidatura do Flávio, que é o Eduardo Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele conversou aí com alguns líderes da direita que foram chutados pelo Lula. E esses líderes falaram, olha, se você fizer uma campanha voltada ao centro, ou seja, se você fingir que você não é um fascista, que caso ganhe a eleição vai dar um golpe de Estado e instalar uma ditadura no Brasil. E se você prometer direitinho que você vai privatizar absolutamente tudo o que o seu papai não privatizou porque ele estava preocupado demais tentando dar golpe, a gente te apoia. E devem ter até falado pro Flávio, olha Flávio, o problema é que o seu papai, ele prometeu privatizar Correios, Petrobras, isso, aquilo, e não o fez, porque ele estava querendo dar golpe. E aí a esquerda conseguiu evitar essas privatizações. Você, Flávio, se você privatizar tudo, a gente te ajuda a dar o golpe. É assim que o pessoal do mercado financeiro deve ter falado para o Flávio Bolsonaro com outras palavras. Alguém tem dúvida de que o mercado financeiro seria a favor do golpe do Bolsonaro se ele tivesse entregue todas as privatizações que ele prometeu? Não tenha dúvidas. Ainda mais agora que o Trump é presidente, esse pessoal não consegue ver 5 palmos à frente do nariz. Na época era o Biden, eles tinham medo ali. Eu já sabia que o Trump ia ganhar do Biden. Em 2022 eu já sabia que o Trump ia ganhar do Biden, só não sabia quem realmente não estava analisando ali o cenário. Eu mostrava aqui toda semana que o Biden era o presidente mais mal avaliado da história dos Estados Unidos, muito abaixo do Donald Trump. Aí ele começou um genocídio em Gaza, e é que realmente a coisa degringolou. Inclusive pesquisa mostrou, então uma pesquisa do mês passado, que mostrou que a derrota deles foi por conta do genocídio. Muita gente, principalmente os mais jovens, que odeiam o Trump, não foram votar, ou seja, não votaram em ninguém, se abstiveram de votar, porque não queriam votar em alguém que estava cometendo um genocídio, e a Kamala Harris era cúmplice de genocídio, ela falava que ia manter, que ia dar todo o suporte a Israel ali no genocídio. Então, pronto, deram isso. O Trump continuou o genocídio, mas depois parou, mas continuou por um bom tempo. Aí você vê. Ok, voltando aqui ao caso do Brasil. Esse pessoal aqui, inclusive todos aí apoiadores de genocídio, né? Eles começaram a falar, começaram a brigar. O Flávio começou a cobrar nos bastidores
que Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira declarem apoio à sua candidatura. Peraí, o líder, vamos falar aqui, o líder da extrema-direita não é o Bolsonaro? O Bolsonaro não indicou o filho dele, Flávio? Por que a esposa do Bolsonaro não começa a fazer post falando, ó, Flávio é nosso candidato? Estranho, né? Aí o Flávio, para provocar a Michele, eu te digo por quê. Porque a Michele quer ser candidata a vice na chapa do Tarcísio. E o Nicolas quer que a Michele seja candidata a vice na chapa do Tarcísio. E o Malafaia quer a chapa do Tarcísio, com a Michele de vice, tá? Ele aceita a Michele de vice. O Malafaia tá sim com o Tarcísio. O Malafaia é muito mais Tarcísio do que ele é Bolsonaro, saiba disso. E aí começou uma briga. E aí, no meio dessa briga, na semana passada, o Flávio Bolsonaro e Eduardo fizeram um post dizendo, ó, Michele Bolsonaro é nossa senadora no Distrito Federal. Pô, aquilo foi uma provocação. Aquele tapa com luva de pelica na Michele, ela ficou uma fera. Aí que ela quer se candidatar a vice-presidência na chapa do Tarcísio, ou, se tudo der certo para ela, a presidência. É isso que ela quer. E ela acredita que ela ganha do Lula. E que o Flávio não ganha do Lula. Que ela consegue apoio dos evangélicos, ela é mulher, ela se finge ali de centro, e o Flávio não. É isso. Tá, lembrando que o Flávio tem o rabo bem preso aí com rachadinhas, vários escândalos de corrupção. Qualquer pessoa que você diz que diz que vota no Flávio Bolsonaro, você sabe que tá votando alguém que comprovadamente é bandido. Fora as ligações dele com o Comando Vermelho e com milícias, né? Fora isso, que os bolsonaristas geralmente eles deixam passar. Com milícias principalmente deixam passar, porque pelo menos até o momento quando eu era criança, eu lembro que a imprensa tratava milícias como se milícias fossem policiais que estão muito cansados do sistema e aí eles resolvem fazer justiça com as próprias mãos contra esses traficantes, os bandidos. Era assim que pintavam milícias, tá? Quando eu era criança. E isso